18 horas com 3 minutos. Boa tarde. Bem-vindos a mais um debate desta Operação Autárquicas 2021 na Rádio Campanário. Pode acompanhar-nos em direto através da nossa frequência nos 90.6 e na nossa emissão online em radiocampanário.com. Esta entrevista será gravada e editada e também disponibilizada posteriormente na nossa página oficial do YouTube, que é em Campanário TV, e no nosso site em radiocampanário.com e na nossa página oficial do Facebook. Esta Operação Autárquicas 2021 contempla a realização de um ciclo de debates a todos os candidatos às câmaras municipais e assembleias municipais de 10 concelhos do Alentejo. No debate de hoje e o último debate a realizar, vamos falar do concelho de Vila Viçosa e do que podem esperar os seus munícipes destas candidaturas à Assembleia Municipal de Vila Viçosa. Em estúdio, contamos hoje com os candidatos das diferentes forças políticas à Assembleia Municipal. Começo por agradecer desde já a vossa presença, a vossa disponibilidade para todos estarem aqui aos microfones da Rádio Campanário e passo a apresentar os candidatos que vão participar neste debate. Agostinho Arranca, candidato pelo Partido Socialista, professor do quadro do Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa. Joaquim Viegas, candidato do Movimento por Vila Viçosa, uma coligação partidária entre o PSD, CDS-PP, MPT e PPM, e é reformado. Manuel Condenado, candidato da CDU, da Coligação Democrática Unitária PCP-PEV, é professor e é atual presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa. Ditou, portanto, o sorteio, realizado um pouco antes do início deste debate, que o primeiro candidato a falar fosse o Agostinho Arranca, o candidato do Partido Socialista, a quem agora, de uma forma mais direta, também cá por saudar. Boa tarde, Agostinho Arranca. É sim, é mesmo um prazer, além de ser o último debate, estamos prestes, portanto, a irmos a sufrágio no próximo domingo, receber nesta casa, que no fundo também é a casa da democracia, a nossa casa, a nossa rádio, receber aqui os candidatos também àquela que é a casa da democracia, a Assembleia Municipal de cada um dos concelhos, neste caso para Vila Viçosa. Agostinho Arranca, estreante na política, e a primeira questão, o porquê de ter aceito este desafio de se candidatar pelo Partido Socialista à Assembleia Municipal. Ora, muito boa tarde. Em primeiro lugar, aos ouvintes da Rádio Campanário, que nos ouvem pela rádio ou por outras plataformas. Em segundo lugar, aos meus colegas de debate, ao professor Manuel João, candidato da CDU, ao professor Joaquim Viegas, candidato da coligação do PSD, CDS, PT e PPM, Movimento por Vila Viçosa, que acho que é assim que depois denominaram o movimento. E em terceiro lugar, não menos importante, à Rádio Campanário, uma boa tarde, na pessoa da Augusta, até porque, e dar-lhe os parabéns pelo excelente trabalho que está a fazer em prol do serviço público e da informação aos cidadãos nestas autárquicas de 2021. Mas, tirando estes cumprimentos iniciais, e porque importa começar já a falar um pouco do desafio, e até para perceber quais são as nossas posições perante a Assembleia, que é disso que estamos aqui para falar, a Assembleia Municipal. Eu costumo dizer, e disse isto na apresentação, que as mudanças acontecem quando nos chega alguma coisa ao coração, quando as emoções nos comandam para algo. E realmente foi isso que aconteceu. Eu comecei a sentir que esta terra, e onde eu estava e sou desta terra desde há muitos anos, eu comecei a sentir que havia alguma coisa que não estava bem, mas não valia a pena só estar a sentir isso, era preciso fazer alguma coisa. E não basta dizer, ou criticar, ou pôr as nossas opiniões só na praça pública, é conveniente tentar fazer alguma coisa. Nada melhor do que isso como entrar para a política. A política é tudo na vida, mas para a política mais ativa e tentar dar o nosso contributo, e foi isso que fiz. Realmente, o que me levou mesmo a aceitar este honroso convite para ser candidato à Assembleia Municipal de Vila Viçosa foi observar no dia-a-dia
que os calipulenses não se podem contentar a viver com o suficiente. Portanto, é preciso mais para os calipulenses, sejam eles de qualquer canto do nosso concelho. Que vejam, esses calipulenses vejam desenvolver outros territórios, e o nosso território está sempre um pouco mais para trás, mais na traseira, mais estagnado, não investir tanto, não inovar tanto. Que os nossos jovens não coloquem a hipótese de voltar, e eu tenho 3 filhos e sei isso e sinto na pele isso, que os nossos jovens não ponham a hipótese de voltar a seguir aos estudos, e a nossa escola secundária está a deixar sair cerca de 60 alunos, por exemplo, por ano, e poucos desses alunos que vão para o ensino superior voltam, e portanto tudo isso é um desafio que alguém tem de dar o seu contributo. Agora, também, esse desafio passa por constituir uma lista que nos dê algum conforto, e isso não podia ser feito fora do PS. O Partido Socialista é um partido que se preocupa com as pessoas, é um partido que se preocupa com o desenvolvimento das comunidades, e portanto eu sempre fui socialista, revejo-me nas políticas socialistas, e portanto é por aí que aceitei este desafio. Agostinho Arranca, se fala em fixar jovens e de querer dar o seu contributo. O seu contributo seria mais eficaz, por exemplo, se tivesse candidatado, por exemplo, à Câmara Municipal de Vila Viçosa, que é o órgão, no fundo, o órgão executivo? Não vejo que essa pergunta tenha agora alguma relevância, apesar de pode ser posta, é óbvio, mas eu digo para mim, em termos pessoais. Isto porquê? Porque a Assembleia é realmente um órgão muito importante nos concelhos. A Assembleia Municipal é o órgão de topo, o órgão que influencia a vida das pessoas, influencia na prática a vida das pessoas. E, portanto, a Assembleia é um órgão de discussão política onde se discute essas políticas. Mas se tivesse endereçado este convite, estaria disponível, por exemplo? Só para percebermos aqui bem nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Não passou pela minha cabeça. Endereçaram-me esse convite que aceitei de muito bom grado, com muito orgulho. Muito obrigada, Agostinho Arranca, Manuel Condenado. Enfim, é um homem do poder autárquico, não é subejamente conhecido, porque já foi membro da Assembleia Municipal de Vila Viçosa, já foi vereador, presidente por 5 mandatos da Câmara Municipal de Vila Viçosa, e agora sim pergunto-lhe o porquê de aceitar candidatar-se à Assembleia Municipal, podendo ainda recandidatar-se a mais um mandato, portanto, enquanto Presidente da Câmara Municipal. Certamente que lá fora, neste momento, é uma questão que todos, ou muitos pelo menos, gostariam de ter respondido, e então pedia-lhe o porquê de não se recandidatar novamente à Câmara Municipal de Vila Viçosa, podendo fazê-lo. Muito bem. Boa tarde a todos os presentes, à Augusta, aos meus adversários políticos, candidato do Partido Socialista, candidato ao Movimento por Vila Viçosa. Augusta, isto não é fácil de responderem com poucas palavras, porque o processo de formação das listas para as autarquias é um processo complexo. É um processo que na CDU, no nosso grupo político, se inicia nos anos de eleições autárquicas, inicia-se sempre mais ou menos no início do ano. Em janeiro, iniciamos os contactos, as conversas, as reuniões. Portanto, é um processo que é moroso e, de facto, é complexo. Há que analisar a conjuntura, os desafios em termos de programa eleitoral, aquilo que se perspectiva fazerem nos 4 anos de mandato que se avizinham, e, para além disso, é necessário cumprir alguns critérios que são impostos pela lei. Posso dar, por exemplo, a lei da paridade. A lei da paridade é um critério que a lei impõe e tem que, em cada grupo de 3 candidatos, uma mulher tem que estar nesse grupo. Portanto, é um critério que tem que ser observado porque é uma imposição da lei. Posso dar um exemplo da complexidade
deste processo, porque por vezes até existem conflitos na formação das listas, porque há pessoas que pretendem determinados lugares e não é possível todos ocuparem o mesmo lugar, como é óbvio. Posso lhe dar, por exemplo, o exemplo do Joaquim Viegas. Em 2009 foi a primeira vez que a Lei da Paridade entrou em funcionamento. O Joaquim Viegas era vereador da CDU, éramos 3 eleitos, tínhamos maioria absoluta. O Joaquim Viegas, que é o atual candidato do CDS-PSD, era vereador da CDU. O grupo decidiu, porque tinha que, nos primeiros 3, tinha que constar uma mulher, uma senhora, que o Joaquim Viegas deveria ir para a Assembleia Municipal. E foi proposto essa situação, em termos de imposição da lei. O Joaquim Viegas queria ser vereador da Câmara e não aceitou o lugar que o grupo lhe destinou. E zangou-se connosco, com o CDU, e agora está no CDS-PSD. Portanto, daqui a complexidade da formação das listas. Comigo foi um processo totalmente oposto. O grupo entendeu que, nesta conjuntura atual, o lugar que me seria destinado para servir o município, o nosso concelho, era o primeiro lugar em encabeçar a lista da Assembleia Municipal. Portanto, não teria sido vontade própria, mas vontade de um grupo de trabalho, segundo percebo pelas suas palavras. Não me deixou terminar, Augusto. E posso lhe dizer então que se harmonizou a vontade própria e a vontade do grupo e ficámos todos felizes e penso que encontramos a melhor solução. Manuel Constante, mas era essa vontade própria, portanto, a parte que lhe cabe a si, porque é que decidiu desta forma? Era isto que gostávamos de saber. Eu decidi, como lhe digo, a minha decisão também teve muito em conta a discussão que se gerou no seio do grupo, mas a minha decisão também pesou o facto de já tenho 34 anos de eleito autárquico, como disse bem, já pertencia à Assembleia Municipal, um mandato, já fui 3 vezes vereador em 3 mandatos e 20 anos, 5 mandatos de Presidente da Câmara. Como não estou agarrado ao poder, e na CDU ninguém está agarrado ao poder, por vontade própria, por decisão minha e por decisão do grupo, que harmonizamos as posições, encontramos uma boa solução, quer para a Câmara, quer para a Assembleia Municipal, quer para os restantes órgãos autárquicos. Muito obrigada, Manuel Condenado. Joaquim Viegas foi durante 12 anos vereador da Câmara Municipal de Vila Viçosa. Nas últimas eleições pela CDU e nas últimas eleições autárquicas foi candidato do MUC à Câmara Municipal. O porquê de ter aceito, a mesma questão, o de ter aceito encabeçar agora a lista de candidatos à Assembleia Municipal pelo Movimento de Vila Viçosa, uma coligação partidária PSD, CDS, PP, MPT e PPM. Ora, boas tardes, Augusto, aos meus colegas aqui presentes e aos ouvintes que nos possam estar a ouvir na Rádio Campanário. Ora, o Joaquim Viegas. O Joaquim Viegas entrou para a política um pouco a convite e sempre com o intuito e sempre independente em termos políticos. Senti-me bem quando foi o primeiro convite para ir para a CDU. Acho que o Vila Viçosa precisava de um trabalho de pessoas jovens, mais virada à parte desportiva, cultural, e então foi o meu trabalho. É lógico que no desenvolvimento deste trabalho houve vários afastamentos que me fizeram, já no último mandato, muito complicado de realmente estar a trabalhar com a equipa, pensar concretamente o que eu queria fazer ou não queria fazer em termos políticos. Joaquim Viegas, deixe-me só abrir aqui um parênteses, mas entretanto, entre o primeiro e o terceiro mandato ficou um segundo pelo meio, portanto até ao segundo também ainda se sentiu bem a trabalhar com a equipa da CDU. Sim, e a integrar o projeto. Posso dizer que sim. O primeiro ano foi um ano de trabalho e de aprendizagem também posso dizer que também foi. Os primeiros 4 anos, porque o mandato é de 4 anos. Sim, o primeiro mandato, o segundo foi de trabalho, o terceiro foi de afastamento. Nitidamente afastamento, porque as ideologias começaram-se a radicalizar as posições, a viciação na decisão,
o presidente chamava muito a decisão a ele próprio, era individualista já, nesse sentido, não me senti bem, saí. É lógico que ainda houve o convite, conforme foi aqui dito, só que dizer que o vereador era o número 2. Portanto, isto da paridade está assim um bocadinho mal contado, mas pronto, de qualquer das formas, o convite aí não era o terceiro, mas sabia da necessidade, era meter-me a mim fora. Portanto, isso não, mas a mim estou tranquilo. Portanto, e não aceitou na altura porque concorda com o que o candidato da CDU, Manuel Condenado, diz. Portanto, queria ser vereador, portanto, integrar a lista do Executivo, mas nunca a Assembleia. Só para deixar-vos também lá fora as coisas. Sim, isso transparente, acho muito. A questão é, eu gostaria e quis deixar aquilo conforme lá entrei. A mim o primeiro convite foi para o vereador e eu, ou continuava naquilo, ou saía. Mas ainda mais aí uma questão, que era, eu só aceitaria ser vereador com competências delegadas pela Câmara e não atribuídas pelo Sr. Presidente, porque o Sr. Presidente tinha sempre a tendência de, nos pluros que eram atribuídos, haver sempre desvios e sempre nas intenções. Nas grandes opções, já vemos de falar, nas grandes opções ao plano, quando se constrói grandes opções ao plano, faz-se, portanto, prepara-se todo um ano nas rúbricas que se querem. Só que no durante e para competências próprias aquilo fica tudo desvirtualizado e então não me senti como parte da equipa. Pronto, então daí o meu desvio. Mas só dizer também, e agora estou hipoptivo no mundo. Continuei interessado em fazer parte da vida pública e gosto, tenho prazer, foi uma coisa que o engenheiro Salgueiro até me conseguiu meter dentro de mim, começar a sentir isto. Devo a ele a primeira presença de trabalho na Câmara Municipal, quando fui adjunto ativo assessor do engenheiro Salgueiro, 3 anos destacado do ensino, e aí assim, então, daí depois mais tarde vir o convite para a CDU e começar a trabalhar. Mas isto agora é justificar que fiz parte de uma equipa do MUC, um movimento também de cidadãos, e agora estou a fazer parte outra vez de outro movimento por cidadãos. Só que da primeira vez, na realidade, não tínhamos nenhum partidos políticos que nos dessem as siglas, portanto, e desta vez temos esta coligação PSD, CDS, Movimento da Terra e o Partido Popular Monárquico, mas de qualquer das formas, e considero esta equipa todo o movimento. E passo a citar. Na Câmara Municipal temos 10 elementos, 3 são identificados com partidos, 7 são independentes. Na equipa que eu estou a liderar, em 30 pessoas, 6 são identificados com partidos, 24 são independentes. Joaquim Viegas, conhece alguma lista candidata em que não haja independentes? Não, mas o que quer dizer é isso pois, mesmo. Mas, exatamente, mas partidos também é bom que se perceba lá fora que as listas, quando são constituídas, não são constituídas com filiados nas forças políticas que representam. Também existem os independentes, quase em todas. Não mas sei. essa leitura as pessoas fazem, não é? O que eu quero Pronto, nós só aqui queremos, deixar também é só... É para que servem estas conversas, é clarificarmos clarificar. as coisas. O clarificar aqui que eu quero é dizer que isto foi um movimento independente que iniciou o projeto e, na realidade, houve estes 4 partidos que fizeram a coligação e nos dão as siglas, cederam as siglas para nós candidatarmos estas aos órgãos da autarquia em Vila Viçosa e esperemos que tenhamos a hombridade e nos seja dada essa oportunidade. E dizer só para completar, é que nas juntas de freguesia todos os elementos são, em todas as juntas de freguesia, para não deixar, todos os elementos são independentes. Portanto, dizer que realmente temos aqui as forças políticas a apoiarem este movimento e o movimento em si só de pessoas independentes. Muito obrigada, Joaquim Viegas. E agora vamos então aqui à segunda questão, e é uma questão meramente quase de opinião, relativamente também ao poder autárquico, e é por isso que a rádio também aceitou este desafio de, enfim, trazermos aqui também à antena da Rádio Campanário, este órgão de comunicação social, os 10 debates, portanto, às Assembleias Municipais, que tiveram a ver também com os debates às câmaras municipais que aqui desenvolvemos. Isto porquê?
porque consideramos e consideraremos sempre que é preciso elevar este órgão autárquico. Porque penso que durante o nosso Estado democrático do nosso país não terá sido, por isso é que eu digo que a questão é mais de opinião, não terá sido dada a relevância e a importância deste órgão autárquico, que é um órgão deliberativo e é um órgão fiscalizador. Concorda com esta, não sei se será uma análise ou um balanço, Manuel Condenado? Perfeitamente. E o estarmos aqui justifica, era portanto... difícil explicar melhor esta situação. Augusta, há aqui um tema que eu gostaria de abordar, que é o tema da constituição das listas. Portanto, vamos continuar nas listas e esse tema, se me permite... Sim, mas em contexto, Manuel Condenado, a questão da constituição das listas. Não, no contexto mas para responder, para... Sim, para responder, de certo modo, não, para se responder às pessoas, como disse o Joaquim Viegas. Pronto, era só contextualizarmos, porque senão a questão tinha que ser esta da importância da Assembleia. Porque não me parece que seja importante. O Joaquim colocou a situação e deu importância a ser independente. Como se o facto de ser independente fosse melhor do que ser filiado de um partido. Eu penso que isso que é irrelevante. Ser filiado ou não ser filiado neste partido ou no outro partido, ou ser independente, e tal como foi dito, todas as listas têm mais ou menos independentes. O que está aqui em causa é escolher aqueles que, num determinado momento, numa determinada conjuntura, para levar à prática um determinado programa eleitoral, são aqueles que estão mais habilitados, com mais capacidade. Isso é que me parece relevante. E que têm mais experiência. Porque, de facto, talvez mal comparado, mas comparando, se isto fosse um concurso público, apresenta sempre um currículo. E tem que estar lá a experiência, não é? A experiência é também determinante nestas situações. E se analisarmos, não em termos de independentes ou filiados, se analisarmos a composição das listas para a Assembleia Municipal, que vai eleger 15 membros diretamente. A Assembleia Municipal é constituída por 19 membros, 15 são eleitos diretamente. E são os outros 4 presidentes das juntas de freguesia que se vão juntar aos 15 membros que são eleitos diretamente. Se, em teoria, se cada uma das nossas forças políticas elegesse 5, dividíamos por 3, tínhamos todos mais um voto, menos um voto. 5 para cada um. 5 membros eleitos diretamente para cada um. Em termos de experiência autárquica, o que é que resulta daqui pela leitura das listas? O PS, o Partido Socialista, dos 5 que seriam eleitos diretamente, só a experiência autárquica só tem um. Todos os outros 4 vão iniciar funções pela primeira vez na Assembleia Municipal. Só um é que tem experiência autárquica, dos 5 membros que supostamente poderiam ser eleitos. Do PSD, CDS, do Movimento por Vila Viçosa, isto o Joaquim já referiu, seja Movimento por Vila Viçosa, com as siglas dos partidos, toda a gente já sabe o que é que está em causa. Dos 5 membros, também só um é que tem experiência autárquica como membro da Assembleia Municipal. O Joaquim tem, como vereador da Câmara, mas membro da Assembleia Municipal só um, é o Manteigas. E do Partido Socialista é o João Taguinhas. Isto é importante que se diga, não é? Porque, de facto, pode-se dizer assim, mas isto aprende-se, toda a gente tem que aprender. Certo, está muito bem, aprende-se, mas quanto tempo é que se demora a aprender? E ser Presidente da Assembleia Municipal é um cargo de grande importância e tem que se ter alguma experiência mínima. Diz, pronto, mas aprende-se, eu li a lei, tenho conhecimento da lei, tenho aqui a lei, vou à lei. Bem, tudo isso é verdade, mas quem já tem a experiência acumulada, eu penso que está à frente e reúne melhores condições, como é óbvio, e oferece mais garantias ao eleitorado que irá desempenhar um melhor papel e como Presidente da Assembleia Municipal. Relativamente à CDU. À questão, temos que ir aqui à questão da relativamente importância... à CDU, dos 5 a elegerem, os 5 têm experiência na Assembleia Municipal, os 5 primeiros.
temos que ir à questão, Manuel Contar, peço desculpa, relativamente à importância deste órgão autárquico e se considera que, enfim, muitas vezes as assembleias municipais, este órgão autárquico, acaba por ser, não sei se será o adjetivo correto, mas é aquele submissos de alguma forma ao órgão autárquico, que é ao executivo. A necessidade imperiosa de valorizarem a Assembleia Municipal como órgão autárquico que é. E as funções do Presidente da Assembleia Municipal são muito importantes e podem-se dividir em 3 capítulos. A preparação das reuniões da Assembleia Municipal. Preparar as reuniões. É importante preparar os contactos com o Presidente da Câmara, organizar a ordem de trabalhos, o calendário e toda essa logística, o diálogo com outras forças políticas, até da oposição. É importante conhecer todos estes mecanismos que levam à formação da ordem de trabalhos. Os dossiês para constituir a ordem de trabalhos também é importante que se conheça para reunir toda a informação disponível, o máximo de informação disponível para, de facto, entregarem a todas as sensibilidades políticas para que todos se revejam, de facto, na ordem de trabalhos. Dos 3 que estamos aqui presentes, dos candidatos, eu, humildemente, digo que estou em melhores condições de exercer este papel. Dirigir os trabalhos da Assembleia Municipal, outra função importante do Presidente. Tem que se distribuir equitativamente os tempos pelas forças políticas. Aqui discordo daquilo que disse o Joaquim, porque eu sou uma pessoa de diálogo. Eu já estive à frente da Câmara Municipal durante, salvo ver, 3 mandatos, 2 com maioria absoluta e 2 com maioria relativa. E estive a trabalhar com vereadores de outras forças políticas. No primeiro mandato era um vereador do CDS, era o Eduardo Almeida, e entendemos à perfeição e ficámos amigos. No outro mandato seguinte era um vereador do Partido Socialista, que era o Galhofas. Veio trabalhar comigo, ficámos amicíssimos. E neste último mandato foi com o vereador António Jardim, que também trabalhamos e trabalhamos bem. Portanto, eu sou uma pessoa de diálogo e capaz de dialogar e aceitar as ideias até de forças políticas bastante opostas. Portanto, também estou em condições de dirigir bem os trabalhos da Assembleia Municipal. Vamos ter que terminar, peço desculpa. Mas só para terminar esta ideia já agora, porque depois há outras funções do Presidente que eu depois também gostaria que ainda são mais importantes, e garantir que os trabalhos decorram de forma ativa e que não seja de forma monótona, com temas que não têm interesse para a população, que é grande parte, esgota-se muito tempo, gasta-se muito tempo, e esgota-se praticamente o tempo da Assembleia Municipal em debates sem importância e tem que se proporcionar debates vivos e com temas importantes, verdadeiramente importam às pessoas. Nas outras questões que vão sendo avançadas, terá a oportunidade certamente também de ir adiantando aquilo que são as suas propostas. Exatamente. Terá que ser, teremos que equilibrar sempre tempos. Joaquim Viegas, a importância da Assembleia enquanto órgão autárquico, e também perguntar-lhe se considera que muitas vezes estas assembleias acabam por ser um pouco submissas, entretanto, àquilo que é o Executivo, ao órgão, à Câmara Municipal, neste caso. Sim, não, Augusta, deixe-me só também dizer que a lógica, a Assembleia Municipal é um espaço, é um órgão onde se decidem as grandes opções, os grandes documentos para a Câmara, na realidade. Mas, antes de tocar nesse assunto, o Manuel Condenado. Exatamente, é o Presidente em execução. Estamos em pé de igualdade, somos candidatos. Não, a questão é, aqui a experiência, pelo que foi aqui dito, creio que mostra um pouco que é sempre, a contar sempre com os mesmos, sendo assim, se tivesse ter que ser assim, se tivessem aceito só as pessoas com experiência, nunca entrava gente nova. Portanto, aqui há que dar oportunidade, é juntar pessoas com experiência e com gente nova. O nosso trabalho aqui foi chamar o Chico Manteigas, sim senhora, com homem experiente na Assembleia. Eu tenho assistido a todas as Assembleias e quando iniciei a minha carreira política aqui para a CDU, também tive ainda como membro da Assembleia, também foi curta, foi numa reunião, um pouco mais, mas de resto como vereador tive que assistir a todas. E não, também como não vereador, também assisti a muitas. E na realidade só não assisti agora por causa dos convites, mas de resto
até é uma coisa que tenho por gosto, é acompanhar as assembleias. E só dizer aqui uma questão. A questão é, a experiência tem-se, mas daquilo que me foi dado a ver nas assembleias, muitas das vezes quem espigaçava até o debate pela negativa era o Presidente da Câmara na altura, que acabava por ir até tocar em assuntos pessoais para fazer vingar as ideias que queria pôr em prática. Coisa que por vezes passou. Aí sim, acredito que o Presidente da Assembleia tenha que meter ordem e não deixar realmente fazer com que esses diálogos saiam do que se quer realmente só tratar. São os pontos da ordem do dia, ou antes da ordem do dia, é aquilo que se tem que tratar, coisas do âmbito pessoal, para ataques pessoais a deputados. Isso temos aí, e temos as reuniões, há muitas assembleias, temos gravadas, e quem quiser ir a ver sabe e tira as ilações que achar. Portanto, volto a dizer também, aqui já iremos lá falar, se calhar da disciplina de voto ou não. Vamos com certeza. Portanto, não falo já aqui, mas dizer que realmente há que dar oportunidade às pessoas novas, eu quero terminar com isso, há que realmente a Assembleia tem que ser um espaço de diálogo, concordo plenamente também, e tem que ser elevar o diálogo ali. Não entrar em questões individuais e respeito por todos os membros, porque todos estamos lá para trabalhar e todos, de certeza, com o intuito de fazer o melhor para o televisor. Muito obrigada, Joaquim Viegas. Agostinho Arranca já abordou, portanto, na sua primeira intervenção a questão da importância deste órgão autárquico. De qualquer das formas, perceber se vier a ser eleito como deputado, se de facto há uma coisa a alterar aqui relativamente à posição e à elevação até e à expressão que deve ter este órgão autárquico, pela importância, obviamente, máxima que tem em conselho. Exatamente. Então eu começava, se me permitem aqui, por uma discordância e uma concordância ali com o Joaquim Viegas. Uma discordância com os independentes. Eu acho que os independentes estão em todas as listas e os independentes, quando concorrem por uma coligação partidária, submetem-se a um programa eleitoral que é definido pelos partidos. Se o partido não concordar com a posição daquelas pessoas, tira-lhe o tapete e tira-lhe a sigla. Certo? Portanto, aqui, não, é assim. Eu não acredito que o Dr. Rui Rio, se a coligação do movimento enverdasse por um caminho que ele não concordasse, que não lhe tiraria o apoio político. Depois, a concordância tem a ver com a experiência. Vamos lá. As assembleias, eu comecei por dizer que estava há muitos anos em Vila Viçosa e que Vila Viçosa não passa da mesma situação. E isto tem a ver exatamente com o tipo de pessoas que estão sempre nos mesmos sítios. José Saramago dizia uma coisa que talvez diga alguma coisa à CDU, que dizia assim: não se pode saber de antemão do que são as pessoas capazes. E José Saramago tinha esta máxima. E como sabemos, José Saramago tinha uma ideologia. E José Saramago tinha esta máxima porquê? Porque ninguém pode dizer de outra pessoa o que é que ela é capaz antes de ter a experiência. E todas as pessoas que até agora têm experiência autárquica já passaram pelo facto de não terem experiência autárquica. Porque ninguém nasce ensinado, ou melhor, ninguém nasce sem a experiência, ninguém nasce com a experiência de determinado órgão. Mas mais, o nosso saudoso Jorge Sampaio, para ir para outro, não é assim tão distante em termos ideológicos, mas para ir para outra zona, dizia mais: não há portugueses dispensáveis. E nós temos de contar com todos. E contar com todos quer dizer que nós, na nossa lista, por exemplo, nós temos pessoas ligadas à educação, à gestão, ao ambiente, à saúde, ao comércio, à ciência, aos serviços, ao apoio social, à proteção civil, às engenharias, às novas tecnologias de informação e comunicação, que é uma grande carência do município, mas também reformados, com experiência, com saber fazer, com experiência de vida, e a quem é preciso dar valor, com homens e mulheres, com jovens e menos jovens. Vamos lá ver. O que é que nós queremos fazer com a nossa lista e potenciar com a nossa lista? É o desenvolvimento do Conselho e ajudar a que a Câmara Municipal, seja ela qual for,
de preferência da mesma equipa, porque é mais fácil a coordenação política, mas o que a Assembleia pode fazer é catapultar Vila Viçosa para níveis superiores de inovação, que é o que não se verifica agora. Mas ainda diria mais. Falámos também, falaram aqui também das Assembleias e do funcionamento. E que as pessoas que tinham experiência saberiam conduzir as Assembleias. Vamos lá. O senhor professor Manuel João foi presidente da Câmara Municipal, integrava a Assembleia, mas tinha experiência como presidente da Câmara Municipal. Que, diga-se de passagem, eu acompanho as Assembleias desde o início. Não acompanho mais em termos de datas, porque a partir de 2020 não há uma única ata no site do município. Mas acompanho-as através da Rádio Campanário, felizmente, porque no tempo da pandemia também deveriam ter sido gravadas e expostas no site do município e não foram. Mas a Rádio Campanário faz-nos serviço público de nos dar a conhecer isso. Eu acompanho-as todas. E tenho-as acompanhado todas desde 2013. Que é o que está no site e o que é possível ouvir. E garanto-lhe uma coisa. Eu não estou nada confortável, enquanto residente no Concelho de Vila Viçosa, com o funcionamento das Assembleias Municipais. E se a experiência é para aquilo, então estamos muito mal em termos de funcionamento. Aliás, a nossa Assembleia Municipal é conhecida, em termos regionais, pela fulanização e pela excessiva, como é que eu ia dizer, pela excessiva violência verbal, às vezes até física. Também já aconteceu. E que não dignifica o órgão em si. Dignificar um órgão como a Assembleia Municipal, e deixamos cá de subterfúgios, quem não tem experiência em gestão autárquica tem experiência em gestão. Eu sou formado em gestão e administração escolar tem princípios básicos de gestão e princípios gerais de gestão. Eu aprendi com os melhores autores de gestão e administração. Não vamos dizer que uns não têm nada e os outros têm tudo. Mas valorizar uma Assembleia Municipal é, por exemplo, não abandonar uma Assembleia Municipal quando é o órgão que nos fiscaliza. Valorizar uma Assembleia Municipal não é ofender os deputados municipais que estão ali no exercício político das suas funções e dizer que eles são vira-casacas ou que são de baixo nível. E, portanto, se a experiência nos conduz a esse tipo de comportamentos, então não. Mas mais, então, se nós dizemos, não, eu dou-me bem com a oposição, nós damos bem com a oposição, todos nos damos. Isto aqui não é para fulanizar. Aqui nós todos nos damos bem. A partir daqui, o Sr. Professor Joaquim Viegas, o Sr. Professor Manuel João, somos professores todos. E somos do Concelho de Vila Viçosa e podemos tomar uma bebida e falar uns com os outros em termos políticos. Em termos de órgãos de autárquicos, nós temos posições políticas diferentes. E temos de ter, é assim que funciona a democracia. Mas, para além disso, nesses órgãos autárquicos, eu não posso, por exemplo, ignorar por completo coisas como o Estatuto do Direito da Oposição. Se eu fizer uma pesquisa no Google muito rápida, eu consigo identificar... Agostinho Arranca, vamos ter. Sim, eu termino já com isto. Eu consigo identificar dezenas de câmaras municipais com o relatório do Estatuto do Direito da Oposição publicitado. A nossa não. Eu não consigo ir ao site e consultar. Muito obrigada, Agostinho Arranca. E agora vamos lançar, e já vou ter que abreviar aqui, porque pelo tempo já percebo que não conseguimos ir a todos os temas que aqui tinha preparado. De qualquer das formas, gostava de ouvir a vossa opinião relativamente às comissões, os chamados grupos de trabalho. A sua possibilidade também está prevista na lei e no regimento, e na vossa opinião seriam úteis, portanto, e são úteis estas comissões de trabalho? Sim, antes de responder à pergunta, queria só dizer aqui uma coisa. Está-se provado, na realidade, que nas outras candidaturas as pessoas estão dependentes do partido. Aquilo que o partido mandar fazer, tem que fazer, e senão têm receio realmente de retirarem as confianças políticas. Os programas são feitos politicamente. Nós vamos trabalhar, independentemente, vamos trabalhar pelo programa de Vila Viçosa. E vamos defendê-lo à risca. Se realmente o dirigente de algum partido que faz parte da coligação não o aceitasse, já se tinha pronunciado, o programa este é público já. Portanto, o que vamos fazer é defender o nosso programa e trabalhar nele. Agora, respondendo
à A pergunta questão, direta sim, à a questão das comissões ou os chamados grupos de comissões, trabalho? estamos todos a favor, sim senhor, até gostaríamos, na realidade, agora vêm novas competências e creio que será útil discuti-las e aprofundar várias matérias. Nem, por isso mesmo, as comissões, grupos de trabalho, somos todos a favor destas opções. E também, se for necessário, preparar também algumas assembleias municipais temáticas sobre essa matéria. Se for para discutir, por exemplo, a educação, vamos discutir a educação com esta temática mesmo numa Assembleia Municipal. Portanto, estamos conscientes que essas formas de trabalhar e nos permitem, na realidade, o nosso regimento, e falámos já no regimento, o nosso regimento está muito bem elaborado, portanto, nós dificilmente iremos alterar muito do que aqui está e deveremos debruçar-nos sobre ele e devemos de certeza acertar muito do que aqui está. E onde isto também já lá está explanado, portanto somos todos a favor. Exato. Pronto, mas se vier a ser eleito, compromete-se, porque aqui é importante sermos objetivos para que lá fora saibam o que é que podem esperar de cada um dos candidatos. Portanto, compromete-se a fomentar, enfim, estes grupos de trabalho ou estas comissões. Correto, sim. Uma coisa é concordar, outra coisa claro, é dizer, exatamente, se eu vier a ser eleito, portanto, comprometo-me a fomentar, a organizar ou a tentar organizar estes grupos de trabalho dentro da Assembleia. Correto. Assim que as matérias o justifiquem, com todo o gosto e, pelo contrário, por pressionar e elevar isso. E dizer só outra coisa também. Tem mais 3 minutinhos a gastar, portanto, convém. Então seria também fazer na Assembleia, as Assembleias descentralizadas. Também gostaria, portanto também me comprometo aqui, se for Presidente da Assembleia, na realidade a fazer também Assembleias descentralizadas pelas freguesias. Realmente tentar atualizar as matérias respeitantes às freguesias, consoante a freguesia que iríamos visitar. E os grupos de trabalho, de certeza que somos a favor de algumas novas competências e temos matéria para fazer nesses grupos de trabalho. Educação, ação social, saúde, e que são temas grandes e que estaremos aí para trabalhar. Agostinho Arranca, relativamente às comissões, aos grupos de trabalho, concorda que o regimento prevê o atual, mas de qualquer das formas, eu não sei se neste momento existe algum grupo, alguma comissão, neste momento não existe. Portanto, se vier a ser eleito deputado, concorda com estes grupos e estas comissões Sim, nós defendemos, vai tentar implementá-lo? Nós defendemos. Quando foi a apresentação da nossa candidatura pública, uma das coisas que nós fizemos foi, pela minha voz, dar a conhecer aquilo que era como se fosse o programa do Partido Socialista e da nossa equipa para a Assembleia Municipal e o que é que nos propunhamos fazer. E fizemos-lo publicamente. E uma das coisas que nós falámos foi exatamente os grupos de trabalho e as comissões. Mas até aí, Vila Viçosa é sui generis. Porque, para além de Vila Viçosa não ter, mas não é a única, Vila Viçosa não é a única Assembleia que não tem esses grupos de trabalho ou essas iniciativas, ou essas comissões, aliás, mas também é uma Assembleia em que, uma das vezes em que isso foi discutido, deu uma polémica tão grande que a reunião teve de ser interrompida. Porque as pessoas não queriam, nomeadamente uma das bancadas, não queria que houvesse a constituição de um grupo de trabalho para discutir um assunto. Coisa que é competência da Assembleia Municipal. Isto aconteceu em 2013, numa Assembleia em Pardais. E, portanto, na altura, houve um movimento, na altura o MUC, que propôs a discussão de um determinado assunto, que podia ser resolvido ou por um grupo de trabalho, na Assembleia, ou por um referendo, que é uma figura importantíssima, e que todos os trabalhos académicos agora dizem que é uma figura... Aliás, a Carta Europeia do Poder Autárquico diz isto, que os cidadãos devem ser incentivados a participar mais na vida autárquica através de referendos, de petições, da participação nas assembleias, nas nossas assembleias. No último ano participaram quatro cidadãos, no último ano, naquela parte do público. Mas portanto, nós defendemos isso. Defendemos a politização da Assembleia e não a fulanização. Defendemos as comissões permanentes ou setoriais,
em áreas-chave para acompanhar. Não lhe chamaria fiscalizar porque as pessoas têm algum receio dessa palavra, mas é fiscalizar, é acompanhar, é, portanto, sindicalizar a ação do município, e o que nós propomos são competências que não interfiram com as competências da Câmara Municipal, nem era essa a nossa intenção, longe disso, não compete à Assembleia Municipal, mas sindicalizar a ação e ajudar, no fundo, a Câmara Municipal. Se a Assembleia Municipal colaborar com a Câmara Municipal, nós temos um município a singrar. E, portanto, nós defendemos isso. Defendemos que não se obstaculize o referendo. Se os cidadãos, ou se houver, por exemplo, houve uma decisão na Assembleia Municipal por 8 contra 9 votos. E uma abstenção ou 2. Salvo erro. O que quer dizer que isto dividiu, este tema em causa, dividiu completamente os representantes do povo. Nestas situações, não há que ter medo de entregar o poder ao povo e dizer, olha, pode haver um referendo local. Mas a bancada da CDU debateu-se e agora candidato abandonou a sala em protesto por causa da condução dos trabalhos. Quando se debateu a realização do referendo ou do grupo de trabalho. Portanto, concorda com estas comissões para nós concordamos e defendemos exatamente, assim como a valorização deste tipo de iniciativas dos cidadãos. Agora, se calhar vamos, porque o que Viegas aflorou e a questão da descentralização, isto também é objetivo. É muito importante. Mas se vier a ser eleito, portanto, concorda com a descentralização das assembleias pelas várias freguesias. Sim, uma das coisas que temos. Agostinho, já terminou o tempo, era só mesmo não, para levarmos, se não voltarmos à descentralização, isto também é um assunto que é ou sim ou não, não sim. é? Se vier a ser eleito. Não foi uma das promessas que nós fizemos aos cidadãos quando falámos com eles. E que lhe prometi que eu próprio, em termos de quase como provedoria do município, se nós podíamos dizer assim, isto é ambicioso demais, podia ir junto dos cidadãos, porque não tenho medo de falar com as pessoas, eu adoro falar com as pessoas, eu não me fecho em gabinetes, e falar com os cidadãos. Muito obrigada, Agostinho Arranca, Manuel Condenado, que é o candidato da CDU, relativamente a estas comissões ou estes grupos de trabalho. Sim. Vêm aí as delegações de competências, considero importante que eles existam. Pois, esse tema enquadra-se naquela questão que estávamos a falar da valorização e da dignificação da Assembleia Municipal. Mas ainda antes só aqui 30 segundos para dizer o seguinte: é normal que há quem tenha experiência autárquica e há quem não tenha experiência autárquica, está pela primeira vez, isso é perfeitamente normal e não temos que esconder isso. Eu, como tenho experiência autárquica, tento valorizar e dirigir-me aos cidadãos eleitores referindo esse aspecto. É normal que o Agostinho, como não tem experiência autárquica, também procure justificarem, digamos, essa fragilidade em termos de candidatura. Aliás, não é fragilidade, manifesta-se. É uma potencialidade. Manifesta-se essa preocupação, porque até vinha preparado aqui com citações de autores, é porque já sabia que isto poderia eventualmente até vir a ser aqui era ventilado, e vinha já, porque sabe que é uma fragilidade e grande ser iniciante e logo assentar, como diz o povo, assentar a praça em general. Hein? Quer dizer, começa na vida política e quer assentar a praça em general. Até as pessoas ridicularizam sempre muito essa situação. Mas em relação a outras funções do Presidente da Assembleia, para aquelas que eu referi, preparar as Assembleias, as ordens de trabalho, toda essa situação, é muito importante e talvez ainda mais importante o Presidente da Assembleia, e eu proponho ser isso, ser a voz das associações, a voz dos empresários, como Presidente da Assembleia Municipal, a voz dos cidadãos em geral, porque tenho disponibilidade total e manifesto-a aqui para ouvir sugestões e reclamações destes grupos, quer associações, empresários, instituições, cidadãos dos munícipes, para, como Presidente da Assembleia Municipal, não imiscuir-me no trabalho do Presidente da Câmara ou da Presidente da Câmara, porque também está uma senhora a concorrer, não, digamos, entrarem nesses domínios do órgão executivo, mas junto do Presidente e dos vereadores tentarem resolver os problemas dos cidadãos que comigo possam vir a falar. E inclusivamente junto de entidades exteriores, porque eu tenho muitos conhecimentos pessoais
junto da CCDRA, da Comissão de Coordenação da Região do Alentejo, da ERT, da Entidade Regional de Turismo, da CIMAC e da Comunidade Intermunicipal, das direções regionais que fomentei e consolidei ao longo destes 20 anos como Presidente da Câmara. Portanto, posso influenciar também decisões dessas instituições a favor do município de Vila Viçosa. E isso é uma potencialidade e é uma mais-valia da minha candidatura. Portanto, fazendo naturalmente valer estes conhecimentos pessoais. E valorizar e dignificar a Assembleia Municipal é agendarem temas estruturantes para a vida económica e social do Concelho. E o Presidente da Assembleia Municipal pode o fazer. Pode agendar temas na ordem de trabalhos que sejam importantes para a discussão, temas verdadeiramente importantes. E uma novidade que eu quero aqui deixar. Eu, como Presidente da Assembleia Municipal, irei agendar anualmente um ponto na ordem de trabalhos para confrontar o Presidente da Câmara que for eleito com as promessas eleitorais que está agora a fazer ao eleitorado. Coisa que agora O programa eleitoral está a ser distribuído, está a ser comunicado ao eleitorado. Há promessas, algumas até aqui não há parte que eu considero verdadeiramente irrealistas. Fazer uma variante para Bencatel de 2.700.000 euros é uma coisa completamente irrealista, ou 3 lares de idosos. Mas pronto, isso passa aqui à margem. E outras mais, completamente fora de contexto. Mas eu proponho-me agendar anualmente um ponto na ordem de trabalhos para que o Presidente da Câmara que for eleito seja confrontado com as promessas eleitorais que neste momento está a fazer ao eleitorado, para verificar de facto e ajudar eventualmente a que se concretizem essas promessas eleitorais, porque promessas podem valer votos, constam nos programas eleitorais, mas depois têm que ser levadas à prática. E o Presidente da Câmara, que agora se está a comprometer com o eleitorado, durante os 4 anos do próximo mandato, tem que responder perante a Assembleia Municipal relativamente a essas promessas. E eu comprometo-me a agendar anualmente esse ponto na ordem de trabalho. Muito obrigada, Manuel Condenado. Para concluirmos só a questão que foi lançada, concorda, portanto, com os grupos de trabalho com as comissões. Perfeitamente. Agostinho arranca um novo tema e falamos da disciplina de voto, se concorda ou não concorda com a sua existência nas Assembleias Municipais. Sim. E vou-lhe responder muito claramente a essa questão, porque foi objeto de reflexão no Partido Socialista e comigo na minha própria pessoa. Mas só esclarecer aqui umas coisas. Nós não nos estamos a candidatar a presidentes da Assembleia. Aliás, nós somos o primeiro da lista. É óbvio que o partido pensou nisso. E o movimento, os partidos todos pensaram nisso. Mas depois da correlação de forças sairá o presidente da Assembleia. Mas mais, eu não posso concordar ou não posso discordar mais que a população ridicularize esta questão da pessoa ir para presidente da Assembleia, porque nunca foi vereador, nunca foi presidente da Câmara. Não é assim que funciona a democracia. Não é assim que funciona a democracia, porque senão não havia democracia. Não havia democracia. Mas mais, isso não é uma fragilidade. E eu não vinha preparado para qualquer fragilidade. Eu vinha preparado, sim, para uma potencialidade. E aquela citação que eu aqui tinha, que se referia a outra situação, que também se adapta aqui, aliás, porque as palavras do Saramago adaptam-se à nossa vida, que era um cidadão muito sábio, e, portanto, era preparado para uma potencialidade. Ouvi falar na CCDR, muitos conhecimentos eu conheço. Eu, por exemplo, reuni com várias instituições, falei com várias organizações, e o que é facto é que toda a gente me dizia assim, mas a Câmara Municipal não aparece. Na CCDRA não há registro de intervenções da Câmara Municipal. A Câmara Municipal não está presente em muitas situações. Na CIMAC, a mesma coisa. Aliás, havia uma dívida. Debruçarmos aqui sobre a questão da Assembleia, porque senão não vamos ter tempo de falar sobre os assuntos que aqui nos trouxe. Sim, mas imediatamente o acompanhamento faz pelos relatórios que o Presidente tem de apresentar à Assembleia. E por vezes são entregues muito em cima da hora e não dá tempo. Mas quanto àquela questão que me pôs da disciplina de voto, há aqui a distinguir duas coisas. A disciplina de voto não é uma questão para nós tão importante, porque nunca foi necessária até agora. Mas
há uma questão política e há uma questão que não é política. Há questões que são eminentemente políticas, de programas políticos, de compromissos com as populações, e aí, como na Assembleia da República, por vezes há. Mas não vejo nem mal ao mundo se houver, nem se não houver. Até agora não foi necessário, não funcionou. Mas as pessoas têm o direito de discordar. E discordar em situações muito próprias das pessoas, da consciência das pessoas. Estou a pensar nas questões religiosas, nas questões místicas, na questão da proteção dos animais, na questão dos direitos dos animais. Há questões muito fraturantes e que nós não podemos exigir a uma pessoa que vote contra a sua própria consciência. Portanto, só nessas circunstâncias. Em circunstâncias... Nas outras, não é necessário porque há uma articulação política antes, que é o que os grupos devem fazer, é uma articulação política. Nessas articulações, está-me a falar certamente nessas reuniões Exato. para preparar a Assembleia, possa haver algum deputado que discorde de qualquer assunto. Tem de ser analisado. Eu dou muita importância aos grupos, digamos, parlamentares. E tem de ser discutido naquele sítio se é de ponderar essa situação ou não. Consoante a questão que estiver em causa. Mas, entretanto, concorda ou concorda? Eu concordo que... Havendo uma voz discordante sobre qualquer tema, qualquer Não é matéria, qualquer tema, só em alguns temas Não. do programa político. No programa político, exatamente. Nós comprometemos com os cidadãos, é óbvio que vamos defender esse programa eleitoral aos cidadãos. Mas não é necessário ser através da disciplina de voto. Manuel Condenado, Sim. relativamente à questão da disciplina de voto. Sim, eu posso lhe dizer, Augusta, os temas em que a CDU irá votar a favor e aqueles que irá votar contra. Mas permita-me só aqui, num minuto, referir o seguinte. O professor Agostinho voltou a falar novamente na sua não experiência em termos autárquicos. É porque, de facto, está preocupado com esta situação e vê que é uma fragilidade e por isso voltou novamente a abordar o tema. É uma potencialidade. Portanto, se voltou a abordar o tema é porque está preocupado e sabe que o eleitorado o vai penalizar por esse facto. Mas não quer dizer que não se possa votarem efetivamente nas pessoas que não têm experiência. E ainda estou a dizer que as pessoas não são livres de votarem. Estou a referirem que, de facto, a mim, pelo menos a mim, parece-me importante e provavelmente a outras pessoas, que para ser Presidente da Assembleia Municipal, no mínimo tem que ter alguma experiência, porque de facto é um trabalho importante, é um órgão muito importante, é um lugar importantíssimo a confiança sobre essa matéria. Eu já reuni, de facto, portanto, com entidades exteriores ao município centenas de vezes. Inclusivamente, digo mais, já pertenci durante um mandato, já fui membro do Conselho Diretivo da CIMAC. Um mandato e fui membro do Conselho Diretivo. Inclusivamente mais, fui membro suplente do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Reuni várias vezes em Coimbra com o Conselho Diretivo. Portanto, eu tenho que valorizar a minha experiência e, digamos, os meus contactos que posso fazer valerem, digamos, para influenciar decisões a favor do município. Quem não tem essa experiência tenta justificar legitimamente, e eu estou absolutamente de acordo, e eu continuo a pensar que é uma fragilidade. Mas há aqui uma situação que eu queria referir, ainda antes de ir a essas questões de aquilo que a CDU está disposta a votar a favor e contra, que é uma questão que me diferencia em relação ao candidato do Partido Socialista. Uma questão importantíssima. Eu ouvi com muita atenção o discurso da apresentação do candidato do Partido Socialista e disse o seguinte: a ação social deve ser única e exclusivamente as IPSS a desenvolver no Conselho. Discordo totalmente. Eu concordo é o seguinte: a Câmara, tal como fez durante os meus mandatos, apoiar totalmente e tudo aquilo que seja possível as IPSS, as Instituições de Solidariedade Social. Mas a Câmara também desenvolver um trabalho importante e profundo e o mais possível afetar recursos à ação social. Isso distingue-me radicalmente do candidato do Partido Socialista, que entende que a Câmara não deve dar apoios sociais. Fica em causa o cartão do idoso, o cartão do jovem, o cartão do bombeiro, todos os apoios sociais ficam em causa pelo discurso do professor Agostinho. Isso é diferenciador nas nossas candidaturas. Aquilo que nós estamos dispostos a votar a favor sempre é pela regionalização. Se houver alguma posição que se tenha que tomar a favor da regionalização, votamos a favor. Regulamentos para apoios sociais aos mais carenciados, sempre a favor. Disciplina de voto. Disciplina de voto.
Mas Exatamente. sobre essas matérias, é aquelas... Nós Pronto, votamos mas a nós favor, falamos... naturalmente, porque somos a favor destas matérias. Diminuição da carga fiscal para os munícipes e para as empresas, sempre que não provoque Manuel Condenado, desequilíbrios financeiros. relativamente, eu falo à disciplina de voto, naquilo que são os assuntos, se me vai discriminar cada um dos assuntos daqueles que votam sobre a disciplina de voto ou não, é complicado. Estou a Portanto, referir não que haverá conseguimos. eventualmente disciplina de voto, ou Pronto, é tentaremos isso falar que com os tenho que nossos dizer. membros para votarem a favor nestas matérias. E São mais noutras- duas ou três. É mais 30 segundos, mesmo em prejuízo do tempo. Reivindicação junto do Governo. Serviços públicos de qualidade, sempre. Apoios ao tecido empresarial, setor dos mármores, pequenas e médias empresas. Revisão das finanças locais, mais verbas para a autarquia. Investimentos Manuel públicos. Condenado, peço imensa desculpa. Discriminação Tenho positiva mesmo a favor do que- nosso Conselho. Pronto, é mesmo só se Posso é dizer a o que é que favor... votamos contra? Se é a favor, não tenho mais tempo para Posso dar, só dizer o porque que é que há uma votaremos sempre discrepância contra? de tempos e tenho que passar a palavra... Peço imensa Digo desculpa. depois não. Está bem? sim, senhor. Ao Joaquim Viegas. Joaquim Viegas, sobre esta discussão, esta matéria que estamos a falar na questão da disciplina de voto. Acha que deve haver ou não deve haver disciplina de voto na Assembleia Municipal por parte das bancadas parlamentares? Eu aqui diria que, primeiro, no grupo de trabalho tentaremos a tomar posições unânimes. Agora, a disciplina de voto não é para ser praticada caso os elementos que fazem parte da Assembleia assim não a queiram pôr em prática. Portanto, podemos discordar de matérias e será, portanto, que se houver discordância nas matérias depois de debatê-las internamente, é lógico que há liberdade de voto. Mas dizer também, só aqui referir, eu dá-me a parecer que estou a ver aqui outra pessoa, na realidade, com estes contactos todos e a forma de estarem, tem capacidade de realmente pôr em prática e trazer coisas para Vila Viçosa, numa Assembleia é bem visto, mas num executivo, então era maravilha, Tinha sido excelente. tinha sido excelente. Portanto, nem sempre aquilo que as pessoas dizem depois o põem em prática. Eu posso ser parco em palavras, mas sou mais dinâmico nas ações. E, portanto, as pessoas que me conhecerem, ficam por aqui, as palavras levam-as o vento e as ações perduram no tempo. Mas, sim, tem direito, portanto, temos que equilibrar tempos. Não, temos que equilibrar tempos para a sua pessoa. candidatura, exatamente. Se considerar que relativamente a esta questão, à disciplina de votos ou a outros temas que já tivessem sido aqui abordados, mas que eventualmente quisesse, porque temos mesmo que equilibrar estes tempos, se não considerar, passamos então ao Não, também... gostaria de aproveitar e, portanto, dizer, quando aqui se falar com os empresários, com as instituições, e quando referi há pouco as assembleias municipais temáticas, era nesse sentido. Não o prorroguei, não tive no tempo, julgando que as matérias base tinham sido dadas. Mas nessas assembleias municipais temáticas gostaríamos de falar com os empresários, portanto, tudo o que diz respeito aos empresários e relativamente aqui ao parque industrial, na dimensão, da necessidade de novos espaços, mas também outras assembleias municipais temáticas é com os jovens sobre as suas pretensões, o que é que desejam para Vila Viçosa, e então aí sim eu depois mandar como recomendações para o Executivo. As chamadas moções. Portanto, recomendações. Moções é uma palavra mais forte, é mesmo só quando as coisas não correm bem. é como a palavra fiscalização. Portanto, a Assembleia Municipal é um órgão fiscalizador, mas essa fiscalização muitas vezes inibe o próprio Executivo, portanto, quando é abordado desta forma de fiscalizar. Entende isso? Não, a fiscalização, agora que falo na fiscalização, é que eu tenho que lançar temas porque tenho que equilibrar tempo. Não, a Assembleia Municipal, portanto, aqui é quando é feito a aprovação das grandes opções do plano, e agora que falo na fiscalização, na realidade, a coisa da fiscalização torna-se, só se sabe, porque nas reuniões ordinárias é quando vai a informação do Sr. Presidente e o mapa de receitas e o movimento, e na realidade, quando lá vai, já vai um pouco distorcido. Ora, as grandes opções do plano são
aceitos se passar, né? Será aceito pelos membros da Assembleia, mas quando se chega ao final, com tantas alterações ao orçamento, na realidade, presentemente, vamos em 49, ora, o ano tem 52 semanas, na realidade há mais do que uma por semana. É uma excelente gestão. É uma excelente gestão orçamental. Desvirtualiza-se aquilo tudo. A fiscalização será nesse sentido, será vamos cumprir, como se dizia, então vamos cumprir as grandes opções do plano. Se foi essa programação, o que é que essa fiscalização vai ser feita? Programa-se nas grandes opções do plano, lá estava a tendência que eu também referia há pouco, realmente eram dados nos meus portanto, pelouros algumas verbas e depois desapareciam todas e ficava sem capacidade de trabalho. Pronto. Mas isso para dizer, nestas alterações, portanto a fiscalização será neste sentido, é de que se elaboram umas grandes opções do plano, se tem na realidade a intenção de se realizar estas e estas. Não estou a dizer que não haja alterações, porque há sempre a necessidade de fazer as alterações, mas tantas é que a mim me deixa, como Presidente da Assembleia, irei na realidade tomar partido, né? será chamada a atenção se isso voltar a acontecer. Nesse sentido, portanto, sou mais pelo rigor daquelas intenções que são negociadas primeiro, porque também, quando é para a aprovação, também se tenta negociar as grandes opções do plano. Para pôr em prática, se temos a maioria, temos que negociar e depois negociamos nessas negociações, mas depois alteramos muitas das coisas no terreno, no meio do caminho. Na sua ação deste órgão autárquico, que é a Assembleia Municipal, portanto, ela também está dotada na sua ação de poder fiscalizar todos os serviços municipalizados, todos. Não temos esses serviços municipalizados, eu sei. De qualquer das formas, acha que existe sempre por parte da Assembleia alguma inibição, também não sei se é o adjetivo certo, de fiscalizar, portanto, pedir esses documentos de forma antecipada e fiscalizar, portanto, a ação da Câmara, porque é isso, porque ela existe. Não, eu acho que aí a reação será. Aquilo é apresentado, tem todas as reuniões do período antes da ordem do dia, isso já faz parte do período da ordem do dia, que é a informação do Presidente da Assembleia, portanto vem lá explanar toda a ação da Assembleia, e realmente, da Assembleia, peço desculpa, do Executivo. Aí os membros façam as leituras, portanto acho que é um documento que se pode dialogar e pronto, e sobre esse documento tem-se matéria para diálogo e fiscalizar até a ação do Executivo, qualquer Executivo. Portanto, se alguma eventualidade houver alguma alteração, uma temática maior, lá está. Ou mais uma daquelas assembleias temáticas pode ser sobre as finanças da Câmara. Portanto, se realmente só se verificar que haja alguns desvios grandes e possam pôr em perigo a parte financeira da Câmara, sim, e acredito que tenhamos que fazer essas reuniões temáticas da parte financeira, saber qual é as preocupações e manifestá-las. Muito bem. Agostinho Arranca, relativamente, já não sei, já metemos aqui umas por outras, de qualquer das formas, relativamente, já tínhamos falado da disciplina meio de voto, a esta questão da fiscalização, portanto, que este órgão tem poderes. Aliás, a Assembleia Municipal tem duas grandes áreas de intervenção. Uma de fiscalização e de acompanhamento, sindicalização, e a outra de deliberação e de acompanhamento e de lançar propostas, uma mais propositiva, que pode ser mais propositiva, em que os deputados podem propor várias coisas, várias propostas, passo a repetição, à Assembleia, podem discutir assuntos, inclusive da política nacional, mas que têm impacto nas políticas locais. E depois a ação de fiscalização. A ação de fiscalização é muito importante por parte da Assembleia. Mas vamos lá ver. A ação de fiscalização da Assembleia só é possível ou só é efetiva se por acaso houver uma colaboração muito estreita entre a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal ou a mesa da Assembleia Municipal. O regulamento, o regimento, aliás, da Assembleia está bem feito, quanto a mim, tem lá os prazos. Muitas vezes o que acontece na nossa Assembleia Municipal é, por exemplo, que os documentos
são enviados muito em cima do acontecimento. Outras vezes vêm de tal forma, porque não há uma digitalização de processos na Câmara Municipal. Não há uma completa digitalização dos processos. E os documentos são fotocopiados, vai um motorista levar, perde-se alguma coisa, perde-se a capacidade de leitura dos documentos com tanto despacho exarado em cima, e por vezes isso dificulta também um pouco as coisas. Até há ordens de trabalho que são propostas com 48 horas. É verdade que 48 horas, ok, tudo bem, é lá, está lá. Mas 48 horas para alterar uma ordem de trabalhos e passar para todos os membros de uma Assembleia, que todos têm a sua vida e não vivem disto, não é propriamente uma questão que facilita a fiscalização. Mas é um papel muito importante. Mas a fiscalização não se faz por um pedido de esclarecimentos por ano. O papel de fiscalização da Assembleia é contínuo. É contínuo ao longo de toda a Assembleia. Isso é que é o grande perigo. É que a Assembleia é um órgão político e que acompanha ao longo de todo o mandato. E, portanto, o Sr. Presidente da Câmara, todos os Presidentes da Câmara, fazem um relatório do andamento. Inclusive com a questão financeira. E apresentam à Assembleia. A Assembleia pode fiscalizar nestes termos. Ou de outros termos. Pode pedir documentos. Pode pedir informações. Não se lhe pode negar. Não se pode responder a um deputado e eu não tenho mais comentários a fazer sobre isso. Também não se pode. Isso impede a fiscalização efetiva. Mas a fiscalização acontece. Sobre a ação social escolar... disparate. Sobre a ação social... Não é nenhum disparate, porque a ação social escolar também é importante. Mas a ação social... nas grandes opções do plano. Eu não disse isso, não disse rigorosamente isso, e o programa do Partido Socialista está lá defendido outra coisa. É uma complementaridade da ação entre o programa do Partido Socialista e as ações das IPSS. Com quem falámos? Com todas, e todas elas fazem um trabalho meritório no Conselho de Vila Viçosa. Mas a ação social nas grandes opções do plano, nos mapas, que o Sr. Presidente, que a Câmara Municipal e o Sr. Presidente enviaram à Assembleia, está em 8º lugar. Atrás de funções sociais, serviços culturais e recreativos e religiosos, funções económicas, habitação, transportes, indústria, energia e educação. A seguir é que vem a ação social escolar. Qual é a importância? Há aqui alguma coisa que não se perceba? Então, a ação social é uma prioridade do Partido Socialista. Não é da Assembleia, porque a Assembleia não tem poderes executivos. E, portanto, nunca podia ser minha. O que eu lhe dei naquela apresentação foi a opinião do Partido Socialista de complementaridade entre a ação das IPSS e a ação do programa eleitoral do Partido Socialista. É ajudar as IPSS a desenvolverem melhor ainda, que já o fazem muito bem, o seu trabalho. E, portanto, a ação de fiscalização é contínua. Isso é que é muito importante. Não é um relatório por ano que salva uma autarquia. O que salva uma autarquia é o acompanhamento efetivo e uma colaboração efetiva no processo de fiscalização e sindicalização do processo da Câmara Municipal. Muito obrigada, Agostinho Arranca. Em relação, Manuel Contável, em relação à eleição da mesa, eu gostaria de ouvir também a opinião dos candidatos. Consideram que a mesma deve ser feita de forma uninominal ou por lista? E porquê? Isso é uma questão... Está no regimento, mas que pode ser sempre a própria Assembleia alterada. Mas é a sua opinião, só mesmo. Na vossa opinião. Por lista pode ser uma opção sobre o uninominal e também não vejo inconveniente. Não tenho opinião sobre isso. Não me parece. Não tenho opinião, tenho a minha opinião, mas depois a opinião de cada membro é que irá prevalecer. A minha opinião é que por lista é o mais indicado, por grupo. Eu sou uma pessoa de grupos, sou uma pessoa, enfim, a minha força política é assim que funciona, não tem projetos pessoais. Portanto, é sabido que noutras forças políticas gira muito à volta de questões pessoais e projetos pessoais. Nós não. Nós colocamos sempre os nossos lugares à disposição. As soluções que encontramos são sempre dialogadas e são coletivas. Portanto, penso que por lista seria o mais indicado, mas se for de outra forma também não vejo inconveniente. O que me parece importante referir é que a Assembleia terá que tratar temas estruturantes e verdadeiramente importantes, quer para o município, para a vida económica, para o desenvolvimento do município, quer para a vida em concreto das pessoas. E eu proponho o próprio Presidente e o nosso grupo
parlamentarem agendarem temas como estes. Revisão do Plano Diretor Municipal. Por acaso agora está em curso a revisão. Porque o Plano Diretor Municipal é um plano estratégico de desenvolvimento do Conselho. Quando se fala que não existe plano estratégico, não, há desconhecimento. O próprio Plano Diretor Municipal, aquilo que se dizem PDM, o Plano Diretor é um plano estratégico. Abordar temas relacionados com o turismo, para diversificarem a atividade económica do município. Debaterem na Assembleia Municipal estas questões. Aliás, está a ser elaborado um plano de marketing territorial que tem a ver com o turismo. A eficiência energética do ambiente tem que ser temas que têm que ser tratados. A candidatura a património mundial. Toda a gente foge deste tema que é estruturante, é importantíssimo, porque se de facto temos o dossiê entregue, o Partido Socialista atrasou o processo 4 anos, já podíamos ter o título neste momento, se não fosse o Partido Socialista ou o mandato do Partido Socialista ter que paralisar totalmente o processo, zero, podíamos já de facto ter o título, tivemos que reativar todo o processo, custou-nos bastante tempo, e é um tema que tem que ser debatido. A situação financeira do município. Não podemos entrar em derivas e voltar novamente à situação de pré-ruptura financeira como estivemos no tempo do Partido Socialista, com um endividamento de mais de 6 milhões de euros, praticamente o orçamento anual do município. Tem certamente aí, estamos a falar da Assembleia. Certo, temos de tratar estes temas na Assembleia, perante o Executivo e o Presidente da Câmara que for eleito. Tem que responder perante a Assembleia sobre estes grandes temas. As questões da gestão do abastecimento de água. Gestão pública da água ou privatização da água. Este é um tema que é importante e que tem que ver com a vida das pessoas, que se reflete no preço da fatura da água. O Partido Socialista, há 10 anos atrás, não podemos entrar lá em uma debate, receita não podemos para privatizar a água. É um perigo. Não podemos entrar em perigo. debate, peço Não, desculpa. são Não, temas que a não Assembleia tem que podemos debater. entrar em Confesso que deve debate. se sentir mais confortável. São temas termos- que a Assembleia terá que debater Não necessariamente. podemos entrar aqui num debate com questões executivas, porque isso já aconteceu, e não teremos tempo depois também para dar a mesma oportunidade aos outros dois candidatos. Não está, mas Estou não a podemos referir os desviar. temas que me parecem importantes que a Assembleia debata e não temas que não dizem nada às pessoas. A tabela de taxas e licenças tem que ser um tema que tem que ser debatido na Assembleia Municipal. As isenções de taxas, quais são as taxas que devem eventualmente diminuir para fomentar o investimento. Mas quem é que tem que propor? Quem propõe É o esses? Executivo. Não, mas a Assembleia tem que debater. Mas quem é que propõe? Porque a Assembleia que tem Não, que aprovar a pergunte- tabela. Então, vamos discutir agora uma coisa que o Executivo seguinte vai propor. Mas quem é que tem que propor à Assembleia? Não, como? Quem tem que propor é o Executivo. Certo, mas a Assembleia terá que debater estas questões relacionadas Temos. com as isenções de Eu teria taxa, todo o gosto com em discutir vista, isso consigo. Mas não vista- temos tempo a isso. com vista a fomentar o investimento no nosso Conselho. Sim, notou-se. É verdade que já há muitas isenções de Senhor taxas. candidato, mas a verdade é que nós temos que debater aqui os assuntos da Assembleia e esses são assuntos do Executivo. Que a Assembleia Não, senhor, aprova ou não. Não é assim? Sim, Quem propõe é o mas Executivo. têm que ser debatidos verdadeiramente na Assembleia. As políticas Se eles vierem a acontecer, não relacionadas- é? Se o Executivo os apresentar. Não. O Se próprio os- Presidente da o Assembleia Executivo pode já- agendar estes temas. Essa é que é a grande questão. E eu proponho-me agendar estes temas para debate. Essa é que é a grande novidade. É levar à Assembleia Mas até Municipal... agora o Sr. Presidente dizia, mas eu é é que sou levar, Presidente da é Câmara. levar à Assembleia Municipal os temas verdadeiramente importantes em termos do desenvolvimento do Conselho e que têm que ver com a vida das pessoas, para a qualidade de vida das pessoas. Há um tema importantíssimo, que é a transferência de competências do Governo para a autarquia. Aí iremos sempre Vamos estar ter contra, que- enquanto esta transferência de competências for transferência de encargos. Querem transferir 100 e poucos euros para a Câmara Vamos ter que Municipal acabar. para gerir o centro de saúde. Vamos ter O que Governo quer terminar. transferir 100 e poucos euros, está lá no mapa. Vamos ter que. Não, está bem, mas. Este não, tema não tem que diz. ser debatido. Joaquim Viegas, relativamente. Porque põe em causa a saúde dos munícipes.
a gestão do centro de saúde, gerir o centro de saúde com cento e poucos euros, que é o que o Governo quer fazer, Mas isto é uma questão transferir. Manuel, E isto tem que ser já referi. discutido na Assembleia Municipal e tomado uma posição contra. Sr. Candidato Manuel Contar, temos mesmo que terminar por aqui e vamos terminar este nosso debate que já leva 22 minutos para além da hora que tínhamos programado. Joaquim Viegas tem sensivelmente mais 3 minutinhos, portanto, durante 5 minutos pode falar da sua ação, portanto, enquanto Presidente, é o primeiro da lista, não sabe se será o Presidente da Assembleia ou não, de qualquer das formas, se for eleito, a vossa linha de ação. Bom, Para este órgão autárquico e fazer o apelo, obviamente, que considerar sim, no final, exatamente. Augusta, deixa-me dizer só aqui, daquilo que eu tive aqui a ouvir, alguma coisa, ou não percebeu, se calhar deve ser defeito meu, é assim, tivemos o cabeça de lista à Assembleia Municipal em Presidente de Câmara. Temos agora o candidato a Presidente de Câmara, Presidente da Assembleia Municipal. Agora é que se quer fazer tudo. O que é que não se fez antes? Já temos tanto tempo, já teve-se tanto tempo no Executivo ou na Assembleia, são os mesmos elementos, agora trocam os lugares. Se há sim e havia tanto gosto em pôr em prática estas ideias, o que é que não aconteceu já? Pelo menos já se devia ter praticado, quanto a mim, já se devia ter feito. Concordo plenamente com estas ideias e pôr em prática, isso não há dúvida nenhuma. Mas só põe em dúvida é o porquê de ainda não ter sido feito. Joaquim, eu sou eu, o Vítor Miller é o Vítor Miller, somos pessoas diferentes. Correto? Então quer dizer que o nosso Presidente da Assembleia deixou muitas coisas por fazer, o atual candidato a Presidente de Câmara. Foi possível, eu proponho fazer outras coisas, eu propus fazer outras coisas na Câmara diferentes das que eu fiz, isso é óbvio, é natural. Por vezes contrárias. É natural. Eu também estou aqui a tirar uma ilação, se calhar é Claro. minha, se calhar posso estar enganado. natural, isso Espero é bem que natural. sim. Esperamos bem que a população veja bem ou Claro. procure e verifique em causa estas palavras que eu estou a dizer. Bom, eu acho que aqui o movimento, e já digo, estamos isentos daquela pressão partidária, embora nos queiram dar essa responsabilidade. Trabalhamos e apresentamos o nosso documento base, é o programa, queremos o cumprir e tudo faremos. Quando se diz aqui da questão da variante, a variante iremos, sim senhora, trabalhar para que ela aconteça, porque senão não resolve também a passagem esta proposta que há aí, não vai retirar os caminhões do Bencatel e, portanto, da via principal. Houve uma necessidade acelerada para que realmente passasse aquela posição de nominal e da parte das Estradas de Portugal, ou do Instituto de Estradas, do Instituto de Portugal para a Câmara. Isto porquê? Cria-se a todo o custo, começou-se a fazer obra, a obra não estava autorizada pelo Coisa de Portugal, e, portanto, só depois da estrada estar ser da Câmara é que se podia continuar com a obra. Pronto. Mas erros são erros e não estou aqui a discuti-los. Mas depois fica o ónus da causa, que é, ou se realmente aquela estrada passar para a Câmara, só neste sentido, e não nos preocupamos, na realidade, haver uma variante, a bem que até dê respostas totais, para que realmente também as empresas possam trabalhar, ficamos com o problema à mesma. Portanto, daí a variante ser essencial e temos que fazer tudo para que se possa construir, independentemente de ser os 2 milhões, são os 2 milhões, mas não é a Câmara a pagar, em princípio a responsabilidade é das Estradas de Portugal, do Instituto, portanto, do IP, portanto, terá que ser ele primeiro, senão ficamos com o município sem estradas nacionais. Eles os querem se livrar e fica tudo municipal e temos a responsabilidade total sobre as estradas, sobre os caminhos. Portanto, deve ser uma matéria cautelar e de certeza, se for Presidente da Assembleia, veremos possivelmente, e creio que se a matéria vai se expor novamente, teremos que fazer lá tarde ditas reuniões temáticas ou os grupos de trabalho, debruçarmos em concreto e saber o que é que depois vamos passar para a população. De defender aqui que realmente o grupo de trabalho candidatamos, portanto aqui o movimento candidatamos a todos os órgãos autárquicos, portanto fazer referência aqui que as pessoas que encabeçam estas listas e que fazem parte da equipa, portanto a gente trabalha em equipa,
não é só o Dr. Esperança ao Executivo, temos o Tiago Salgueiro, temos a Mónica, portanto são pessoas com provas dadas já e creio que a população pode depositar confiança neles, isto no que diz respeito ao Executivo. Na realidade, os candidatos à Assembleia, eu sou aqui em cabeça, tenho na realidade a Madalena Barros, que realmente dá um contributo essencial, o Francisco Manteigas, portanto estamos todos dispostos a trabalhar também e será. E os membros da Assembleia, não, das juntas de freguesia, todos temos uma equipa, portanto, de provas dadas e de interesse em fazer o melhor pela população de Vila Viçosa. Portanto, solicito aqui e eu passo o apelo, não sei se pode-se fazer já o apelo. Pode, com certeza. Pronto, não então, temos mais tempo e Estou a ficamos... ver que isto já deve ser a última onda. É, com certeza. Então, pronto, peço à população de Vila Viçosa que, na realidade, analise, votem conscientes e verifiquem, pronto, as pessoas, não nas palavras, mas nos atos das pessoas que fazem, e então votem consciência e votem Movimento de Vila Viçosa. Muito obrigada, Joaquim Viegas, pelo Movimento Vila Viçosa, pela CDU Manuel Condenado, e aqui peço imensa desculpa, tem um minutinho e meio, não tem mais, para equilibrarmos os tempos entre os três candidatos. O essencial está dito, de facto. É óbvio que as pessoas me conhecem já há muitos anos, sabem que eu estou imune a pressões, seja de que natureza for, de interesses, estou imune a pressões de interesses e partidárias. Portanto, podem depositar toda a confiança na minha pessoa porque me conhecem. Tenho esta experiência acumulada, é porque aconteceu assim. Tenho um bom relacionamento com as instituições todas locais, a Fundação da Casa de Bragança, a Igreja, todas as associações. Tenho um bom relacionamento e conhecimentos a nível regionais e nacionais. Posso influenciar decisões a favor do município. Mas há um ponto que eu quero chamar a atenção, e isso é importante. O Presidente da Assembleia Municipal não é eleito diretamente, é na própria Assembleia Municipal. E se o nosso eleitorado, se os munícipes pretenderem que seja eu o Presidente da Assembleia Municipal, terá que haver uma forte votação na CDU para que de facto tenhamos maioria absoluta. Porque se tivermos maioria relativa, mesmo que a CDU ganhe as eleições, corremos o risco do Presidente da Assembleia ser o Joaquim ou ser o Agostinho. Só com uma votação forte que proporcione uma maioria absoluta é que existe a garantia do Manuel Condenado ser o Presidente da Assembleia Municipal. E daí o meu apelo a que de facto haja uma grande votação na CDU no próximo domingo. Muito obrigada, Manuel Condenado. Agostinho Arranca. Tenho... quanto tempo? Neste momento também menos que o Joaquim Viegas, mas... Sim, vou ser rápido. Ana, temos 3 minutos, diz-me aqui a nossa... muito rápido. Então, porque é que eu... vamos começar por aí. Porque é que os calipulenses de alma e coração, as pessoas que vivem nos 4 cantos do Conselho, devem votar PS? Devem votar PS pela excelente candidatura que apresentamos. E a prova de que isso incomoda muita gente é as acusações de fragilidade com que eu fui aqui abordado. A surpresa negativa, aliás, eu ouvi isto na Assembleia Municipal, dito por o atual Sr. Presidente da Câmara, a dizer que ficou surpreendido negativamente por um deputado ter exercido o seu direito. Aqui ficou negativamente surpreendido por eu ter preparado o debate. Mas pronto. Damos uma excelente candidatura a todos os órgãos autárquicos, com as melhores pessoas que entendemos, daquelas várias áreas que eu já expliquei, mas com um compromisso muito sério com as pessoas e com os municípios de Vila Viçosa. É com o prestígio da Assembleia Municipal, com a legalidade absoluta das decisões da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal, que têm de ser sufragadas, com o rigor, com a ética republicana acima de tudo, com a aproximação às pessoas, e com uma discussão direta com as pessoas. Chegar ao pé das pessoas e falar, olhos nos olhos, não ter medo das opiniões divergentes, diversas. E por isso, nós temos uma equipa muito coesa para a Câmara Municipal, chefiada pela Anabela Consolado, para as juntas de freguesia, umas excelentes equipas,
E na Assembleia Municipal, uma excelente equipa variada, com prestígio, rigor, ética e uma aproximação excelente às pessoas, que se viu, aliás, agora com a nossa abordagem. E não caiam os munícipes de Vila Viçosa na narrativa de que quem não fez nada para dignificar a Assembleia fará agora tudo para dignificar a Assembleia. Falávamos das taxas. As taxas, o Sr. Presidente definiu-as antes de irem à Assembleia e disse assim: mas eu é que sou o Presidente, porque é que eu não podia avançar já? Mas é uma competência exclusiva da Assembleia Municipal aprová-las. E, portanto, não se caiam na ideia de que há muita experiência. Então faremos agora aquilo que nunca fizemos. O Partido Socialista propõe-se fazer, com uma equipa jovem, renovada, inovadora, aquilo que Vila Viçosa precisa para sair deste marasmo. E, portanto, cada voto no PS é um voto no futuro. E honraremos até ao último dia cada um dos votos que humildemente recebemos no dia 26. Muito obrigado, Agostinho Arranca. Muito obrigado aos 3 candidatos que vão ao sufrágio no próximo dia 26, no próximo domingo. Em nome da Rádio Campanário, muito obrigada mais uma vez pela presença, e termina hoje aqui um ciclo de debates. É o 24º debate da Rádio Campanário, que com muito orgulho, e será sempre, além de ir para lá das fronteiras, será sempre a Rádio Campanário, a voz de Vila Viçosa. Muito obrigado a todos. Comprometemos também já aqui com qualquer um dos candidatos a mantermos o serviço público que temos feito até aqui nesta Assembleia Municipal e que certamente tenho a certeza que teria aproximado, portanto, os munícipes deste concelho a este órgão tão importante. Muito obrigada e até... Para mim também não se falou o que já o temos, e é bom saber, e continuaremos a ter. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Obrigado. Tenho que fazer silêncio ainda, tá bem? Podem Só um bocadinho. implementar mais silêncio. Foi então o último debate na sua Rádio Campanário de